Pessoal, hoje a nossa conversa vai ser com o Guilherme Quantity. Ele é diretor de marketing e mercado do Sistema Cienge. Nós vamos falar um pouco naquilo que a gente já começou uns dias atrás lá no Quintas da CEBIC, sobre a importância da informação. Tudo o que o Cienge está pensando em fazer em inteligência artificial, em desenvolvimento de dados, de informações, para que vocês possam ter uma gestão mais moderna, mais eficaz. O que eles estão pensando através da capacidade, do volume de informações que passa por eles. Também nós conversamos um pouco sobre o Constru Summit, que é o evento que eles estarão fazendo agora de 4 a 5 do mês de junho, em Florianópolis, e que todos vocês já estão convidados. Inclusive, eu queria dizer que se vocês assistirem o nosso vídeo, lá pelas tantas vai ter um QR Code no qual vocês poderão fazer a inscrição e, mais do que isso, terão 30% de desconto na aquisição do ingresso para este evento. Também, daqui a pouco nós teremos novidades. Nós estaremos lançando o nosso canal, que já há tempos era para ter lançado, mas estaremos lançando durante o mês de junho, chamado Falando em Construção, onde nós estaremos trazendo grandes personagens, grandes atores aqui do nosso sistema, para que cada vez a gente possa transformar a construção naquilo que a gente sempre diz. Ela precisa estar no local que ela merece estar, dentro da economia e da sociedade brasileira. O nosso primeiro entrevistado será o nosso presidente Renato Correia. Nós estaremos anunciando brevemente quando será feito isso. Então, pessoal, assistam hoje entrevista com o Guilherme Quantity, falando sobre dados, informações, sobre o Constru Summit e, melhor de tudo, tendo um desconto para vocês na aquisição do ingresso. Grande abraço. Bom, Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter nos prestigiado aqui, de poder falar um pouquinho contigo. Eu queria te dizer que essa nossa conversa deriva de duas observações que me chamaram a atenção. No nosso ENIC 100, lá em São Paulo, começo agora do mês de abril, me chamou muito a atenção a quantidade de pessoas que te escutavam quando você falava sobre a importância da informação na construção civil. E a quantidade de gente na arena e a atenção que eles dedicavam sem ficar olhando para o celular, que é uma coisa que hoje em dia já não existe praticamente mais, né? Então, me chamou muita atenção, a gente fez junto o Quintas da CEBIC, demos uma partida, mas eu achava importante que a gente aprofundasse mais um pouquinho esse tema, de como que é a informação para a construção, para que a gente saia da época do amadorismo e entre na época do profissionalismo. E também que você falasse um pouquinho do Constru Summit, que a gente sabe que vai acontecer agora no início de junho, e você está à frente de todo esse processo, de todo esse ecossistema aí da Softplan. Então, era esse o tema da nossa conversa hoje, Guilherme, e te agradecer mais uma vez de estar aqui com você. Mas eu queria que você te apresentasse, Jorge, né? Como é que você foi Claro. chegar na Softplan? Como é que você foi chegar no marketing da Softplan, que é uma coisa de engenheiro? O que você está fazendo aqui no meio de nós? Pois é, Uhum. Zé, até eu me pergunto sobre isso às vezes, viu? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo, sempre um bom papo, Zé, brigadão mesmo pela abertura das portas. Eu não sou engenheiro civil, eu não venho da construção civil, era uma indústria ilustre e desconhecida para mim, exceto como consumidor, até 2017. Então, eu sou profissional de marketing de carreira, já vinha do segmento de tecnologia, mas atuando em outro segmento. Sou investidor do mercado de tecnologia também, sou conselheiro de empresas de tech, ou seja, o meu berço é tecnologia e marketing. E acabei vindo para a construção, recebi o convite de assumir uma cadeira de marketing na Softplan, especificamente para a indústria da construção, em 2017. E olha, Zé, que diferença nesse mercado de 2017 para 2025, viu? O mercado se transformando, acelerando, passando por uma revolução gigantesca. Dicas de passagem, boa parte dessa boa pressa que a gente está vendo é de tirar o atraso também, né, Zé? Tem um levantamento lá de 2016 que já foi extensamente debatido da McKinsey, aquela consultoria global, que dizia que era o segundo segmento mais atrasado de todos em termos de maturidade digital e adoção de tecnologia, né? Ou seja,
Basicamente, o que se usava de tecnologia estava muito perto do que se usava 40, 50 anos antes, o que obviamente é muito preocupante. Mas isso definitivamente não é mais verdade, né? Acho que me permita fazer uma correção sobre deixar de ser amador e começar a ser profissional. A gente já tem muitas empresas num nível de adoção de tecnologia, de transformação na forma de fazer o negócio, fantásticos, né? A gente tem acompanhado essa curva e o exemplo que a gente gosta de usar, Zé, porque a gente está num momento onde a gente nunca teve tantos fatores que influenciam tão profundamente a construção acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma escassez de mão de obra, tem uma reforma tributária, onde a imensa maioria das empresas estão preocupadas como que vai contabilizar e pagar imposto, e na verdade o buraco é muito mais embaixo. Tem uma reorganização de cadeia vindo por aí, a maior parte das empresas ainda não percebeu. Tem uma mudança no perfil do consumidor, Zé. Todo mundo que comprava imóvel era igual há 10, 15 anos atrás. Hoje tem mil modalidades. Tem uma geração nova aí que não quer comprar imóvel, quer morar, quer um imóvel como serviço. Tem mil coisas acontecendo, ou seja, a gente tem um universo de coisas que está influenciando a construção simultaneamente. E o exemplo que eu gosto de usar é o da tsunami. A maior parte das pessoas só veem quando já passou. Quando já a onda levou eles. É Exatamente. isso Então, eu mesmo. acho que a reflexão, Zé, é: você está ficando para trás e não percebe, ou você está surfando essa onda usando aqui ainda a tsunami como referência, sabe? Então, eu gosto de dizer, sem alarmismo, mas que talvez os próximos 5 anos vão definir muito fortemente quem fica nesse mercado e quem sai. Porque Tenho certeza. quando Tenho você junta certeza disso. todos esses fatores, o cenário fica bem, bem complexo, bem desafiador. E aí, tem os que choram, tem os que vendem lenço, né? Quem vai ver nisso uma oportunidade vai adaptar o negócio nesse universo todo e vai sair do outro lado. O que nós estamos enxergando? Que quem está adotando tecnologia como pano de fundo para tomar decisões melhores, para ser mais eficiente sob a ótica operacional, para acessar crédito de forma mais estruturada, para entregar uma experiência melhor para o cliente, está anos-luz na frente. Aquele cara que ainda pensa que com um Excelzinho aqui, um softwarezinho lá, está resolvendo a vida, esse é o cara que está de costas para tsunami e está achando que está tudo bem, né? O mar recuou e ele não viu, principalmente agora que o Foi até dinheiro dar está uma olhada no tão. mar ali, né? Hein, Guilherme? Dá Exatamente, uma até entrou olhadinha um no mar. pouquinho, Por ver o que 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 a que onda não recuou? aconteceu. Exatamente. E num momento, Zé, o que acontece? Quando a gente junta a pressão sobre a eficiência operacional que a reforma tributária vai trazer, que as margens vão ser achatadas, com o custo do dinheiro alto e que não temos uma mudança de cenário prevista tão grande globalmente falando. Quando a gente pensa que o ciclo do nosso negócio é de 4 anos, quando essa turma entender isso, talvez vai ser tarde demais. E quem está usando tecnologia para ter mais dados, mais contexto, para tomada de decisão melhor, vai sobreviver a isso. Ah, mas poxa, é porque você vende software. Não, meu cara, é porque nós já estamos vendo hoje quem está de um lado e quem está do outro. Claro, Quem claro, está passando bem por claro. isso tudo, né? Então, meu caro, voltando à sua pergunta, eu tenho quase 8 anos de construção civil, não sou engenheiro, não venho da construção, e eu acho que isso me permite ter um viés positivo ao ter um olhar de fora para essas coisas todas, Eu acho, né? viu, Guilherme? E aí eu falo isso com muita convicção. É muito bom que esses profissionais de outras áreas vieram para a nossa área e a gente acabou saindo daquele mundinho que a gente vivia muito limitado, enxergando, sabe, com uma visão muito míope das coisas. Aí vem o pessoal de fora, é o pessoal que nem você da área de tecnologia, vem o pessoal da indústria automobilística, vem o pessoal do agro, pô, que a gente está conseguindo trazer para o nosso pessoal. É isso aí. Isso promove uma transformação. Isso. Transformação essa também, Zé, que tá acontecendo, que é o seguinte, a gente está tendo. Eu lembro em 2017, 2018, os primeiros eventos de construção civil que eu comecei a visitar, promover, eu vi uns telhados cinzas na plateia, né?
E agora a gente começa a enxergar a nossa indústria é majoritariamente feita por empresas familiares, ainda, mesmo as Sim. grandes, né? Ah, mas e vai continuar sendo, viu, Guilherme? O mundo é assim. Perfeito. E não trago isso no viés É, negativo, não, tá, Zé? Mas o que sim. que eu estou vendo agora é o seguinte: passagem de bastão para gerações mais novas. Você começa a ter diretores e até CEOs, presidentes, sócios de construtoras incorporadoras, dos seus 30 e poucos, 30 e muitos, 40, que já são nativos digitais. Já é o cara que lá nos seus 12, 14 anos já teve contato com a internet, que já teve o seu primeiro celular na adolescência e que já surfou essa onda de tecnologia desde o seu período de formação. E aí o paralelo que eu faço é o seguinte: você acha que esse cara ou essa mulher que usa o Uber, usa aplicativo de viagem, usa o iFood, compra pela internet, tem excelentes referências de experiências de consumo no seu CPF e vai topar um mundo analógico e desconectado na gestão das suas empresas? Não vai. Não Vai, vai, de forma alguma. Guilherme, você fala exatamente dessa geração, que são os filhos da minha geração. O telhado cinza, a gente está falando aqui do meu caso, por exemplo, né? Então, É vamos isso dizer, aí. que são os meus filhos, a geração dos meus filhos, que estão assumindo esses negócios aí. E eu vejo isso Perfeito. claramente. E por quê? Primeiro, eles já nasceram digitalizados, tá? Meus filhos mexiam com internet na década de 90, Isso aí. 94, 95 já tinha celular, né? E já tinha internet logo ali, 97, 98. E eu sou dessa geração aí. São pessoas que nasceram vendo como é que se constrói. São críticos e outra coisa, eles tiveram um preparo, né? Muitos deles foram preparados para seguir. Eu coloco, sabe, Guilherme, que tem um outro fato também importante. Como mulheres, que eram um setor exclusivamente masculino, né? Agora você tem muitas mulheres que acabaram assumindo essa sucessão. E a gente já tem muitas mulheres como dirigentes, eu vejo nas reuniões de CEBIC, que antigamente não existia, tinha umas três ou quatro no Brasil, hoje já tem cinco entidades presididas por mulheres. Ou seja, elas estão chegando. Há 5 anos atrás não tinha nenhuma. Não tinha Sim. nenhuma. E Hoje que nós bom, temos. né, Zé? Baita motivo de comemoração, né? Claro, claro, claro. Então, mas isso que você está falando agrega. Isso aí eu acho que entra uma coisa que é justamente o que a gente está tentando, e eu queria daí esticar aqui um pouquinho contigo nos nossos assuntos, era como que a sociedade, como as pessoas precisam ver o nosso setor muito mais humano, muito mais humanizado. Eu acho que a chegada dos jovens, das mulheres, estão trazendo esse lado para nós, sabe, de também entender que também tem que pôr, vou dizer, não é só concreto e ferro e tijolo, não, não. Aquilo ali as pessoas vão viver. As pessoas. Uma coisa Sim. importante nisso que você quer ver, e depois eu queria chegar nisso quando a gente for falar no nosso assunto mesmo, que é o lance de como as pessoas têm que tratar o nosso trabalhador. Porque essa coisa de falta de mão de obra, eu sempre uso nas minhas apresentações, Guilherme, uma reportagem que saiu, acho que na UOL, que falava de um motoqueiro do iFood. Ele foi trabalhar na construção civil para juntar grana, para trabalhar de motoqueiro do iFood, para comprar moto para trabalhar de delivery. Por quê? Porque ele diz que ele quer ser o patrão dele e ele não quer trabalhar na chuva e no sol. Então, essa é a regra no mundo. Sim. O Canadá, e para o pessoal que está nos escutando, o Canadá, nos próximos 10 anos, 25% da força de trabalho se aposenta e não tem reposição. Então, ou você industrializa 25% da tua produção, ou você não vai fazer as tuas casas. Certo? Então, eu acho que a gente tem que entender que o próprio ambiente de trabalho que a gente entrega ao nosso trabalhador tem que ser melhorado e que a gente pode com tecnologia, com tudo isso. Mas eu queria muito, eu acho que você tocou bem, era bem o que a gente queria. Eu acho que essa tua visão externa é isso que eu queria dar, que esse lado humanista de você ver isso. Então, vamos dizer, a importância que a gente sabe que a informação, o dado, eu sempre uso, não sei se está correto isso, mas existe uma coisa que é dado, outra coisa que é informação, que é o Uhum. dado trabalhado. Por quê? Essa Isso. frase é de um amigo meu, Guilherme, que diz assim: você nunca tomou água no hidrante, né? Você tem que ter uma torneirinha. Então, vamos dizer, Isso a aí. informação é a torneirinha do hidrante. É, eu me lembro, lá atrás,
você fazia teu plantão de vendas, era o barracão da obra, há 20 e poucos anos atrás, né? Por quem que concebe uma coisa dessa? E eu acho que isso tem a ver, essa revolução que você falou, é o seguinte, em 2003, o Brasil todo financiou 2,3 bilhões de reais entre FGTS e SFH. O ano passado nós passamos de 300. Isso nem droga cresceu tanto. Nem droga cresceu tanto. Certo? Ou seja, é isso que você fala e a gente pôde trazer o Guilherme para o nosso setor. Antes a gente formava as pessoas e eles iam para o mercado financeiro e para outro setor. Agora nós estamos trazendo de volta para cá. Eu estou dizendo isso porque eu queria muito que você colocasse esse ponto, que não se concebe mais, porque eu toco o meu negócio no feeling. Muito legal. Feeling, legal, eu também acho. Sorte. O empresário tem que ter o feeling, é óbvio. Mas esse feeling tem que ter informação. Não me Claro. vem aqui de você só querer lançar o que teu vizinho lançou e deu certo, ou que não lançar o que ele não deu certo. Ninguém está indo Perfeito. em busca de por quê. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, desses Perfeito. vários itens que vocês estão trabalhando aí, de como é que demanda, valor de insumo, o que vocês pensam disso de Perfeito. médio e longo prazo, Guilherme? Legal, Zé. Aquela questão do dado e a informação é quando você aplica contexto ao dado, você traz a informação do outro lado, né? Você pode ter um Isso. zilhão de bytes de dados, mas se eles não estiverem organizados e contextualizados, você não faz nada com aquilo, né? O exemplo de bebê no hidrante ali é ótimo porque é justamente isso, é criar um caminho para as coisas acontecerem, né? O que que é o grande ponto, Zé? Olha a extensão que é a cadeia de negócio da construção civil. Tem muita coisa para dar errado, muita coisa para dar errado. Então, vamos pensar antes do primeiro quilo de concreto ou de primeiro metro de barra de aço numa construção, tudo que vem antes. Poxa, vamos pensar menos em prédio, em unidades, em quartos e vamos pensar mais em produto imobiliário. Onde está a demanda? Qual é o perfil de compra? Qual é o valor vendável de metro quadrado nas regiões que eu atuo e que produto eu desenvolvo? Não é do projeto para o produto, é do produto para o projeto. Então aí já tem, inclusive a gente tem o IDI, né? O Índice de Desenvolvimento Imobiliário, que é uma ferramenta fantástica para o empreendedor e que é facilmente encontrável aí. Depois a gente coloca o link aqui no vídeo para o pessoal conhecer um pouco mais do IDI. Já existem fontes de informação para você tomar a decisão. O preço daquele terreno está correto, o empreendimento que eu pensei para aquela região, para aquela cidade faz sentido. Ou seja, veja, você não colocou um centavo, não comprou um insumo, já tem um monte de coisa que pode dar errado. Então, ou seja, você já precisa de dados para tomar, de informação para tomar a E vai decisão. estar errado daqui 3 anos, 4 anos, que você estiver entregando a chave. Exatamente, exatamente. Aí depois, você vem para o projeto. Normalmente, historicamente, se olha para o projeto como uma coisa só técnica, mas não é uma coisa só técnica. É uma coisa de negócio. O projeto representa o negócio sob a ótica de eficiência financeira, sob a ótica de ser execuível num cronograma proposto. A gente está integrando as camadas de projeto e está tendo informação suficiente para a gente entender o quão produtivo e eficiente a gente está tendo, sendo não só tecnicamente, mas sob o ponto de vista de negócio. Não economiza no projeto. Porque é a partir daí que deriva toda a tua eficiência. E, de novo, você só consegue avaliar isso se você tiver uma boa camada de informação, de colaboração para você entender. Puxa, daí desdobra para um monte de coisa que, de fato, começa a sair grana do bolso da empresa de forma relevante. Insumos. Qual é a minha curva de compra? Qual é o comportamento de preço? Como é que eu planejo melhor para não fazer estoque desnecessariamente, para não fazer compra de emergência, não sobrar nem faltar? Ou comprar, porque teve época, Guilherme, olha só, vou falar o contrário de você. Por exemplo, na época da Covid, que os materiais cresciam pra caramba, era muito melhor você desaplicar o teu dinheiro que rendia pouco e antecipar a tua compra, porque Perfeito. aquele insumo tenderia a crescer mais por causa de alguma nuance até internacional.
Mas só o que trouxe essa visão foram os dados, né, Zé? Foram a Claro, informação da claro, curva de preço que você está acompanhando. lógico. Agora a gente está num outro cenário. Com o juro lá em cima, preserva o caixa Pois é, e vou contrário. compra na medida mais eficiente Perfeito. possível, né? Legal, começamos a tocar a obra. Como é que está a tua eficiência de canteiro? Você está tendo informação sobre leitura, sobre medição, sobre o teu planejamento? Olha, eu planejei aqui 30 meses de obra. Você vai chegar lá no 30º para saber se está no dia ou não. Quando você quebra isso por ano, por mês, por dia, por semana, você está no teu cronograma ou não está? O teu cronograma financeiro, físico e de suprimentos conversa entre si, Zé, esquece a ideia de que você vai acompanhar isso tudo no Excel, Zé. Não vai. Você Tem precisa ter jeito. muita tomada de decisão para cruzar essas coisas todas, né? Então, veja, quanto custa quanto custa um mês de obra atrasada, né? 15 dias, Guilherme, 15 dias. 15 dias. Ou Acaba o seja, teu lucro, às vezes. poxa, eu vou planejar aqui minha obra e eu vou passar aqui pelo mês de setembro, que é um mês que chove 26 dias. Cara, aqui no sul a gente tem setembro, outubro, novembro, muita chuva. Teu cronograma de setembro vai ser igual ao de junho? Não vai. Não vai, junho é um mês seco. Mas esses dados, nós temos 50 anos de meteorologia disponível para você aplicar no teu planejamento, o teu cronograma de obra, né? Estou trazendo exemplos talvez até pequenos, mas é para a gente não entrar no Não, mas, techniquez, né? Mas a ideia Guilherme, é quando você empilha isso tudo lá da concepção do produto imobiliário, aí a gente está na etapa da obra, depois vai fazer repasse, entrega, camada de marketing e de vendas, até lá na ponta. Quando você empilha isso tudo, olha a quantidade de variáveis que tem para serem gerenciadas e que podem dar errado, e compara a empresa que é eficiente em cada uma dessas e a que não é, você tem negócios incomparáveis entre si, né? Eu acho que esse é o ponto. você sabe, Guilherme, que você me fez lembrar de uma coisa que eu sempre falo. Essa é a coisa do mais antigo, sabe? Eu, quando entrei na escola de engenharia, eu fui a primeira ou segunda turma que não usou regra de cálculo, pra você ter uma ideia. Os anteriores a mim, eles tinham regra de cálculo, eles não tinha calculadora eletrônica. Quando eu entrei, tinha calculadora de 4 operações, não tinha sequer raiz quadrada. Então, o que eu estou querendo dizer que tem tudo a ver com isso, Guilherme, que eu acho que as pessoas precisam entender, e a geração, vamos dizer, a geração dos meus filhos, dos filhos dos meus amigos, é assim, aquele pessoal, eles tinham que fazer, eu entrar numa prova. Deus que me livre que eu errasse uma continha na metade, porque eu chegava no final, não dava mais tempo de eu arrumar. Então você tinha que fazer no passo a passo e você não fazia uma coisa que é básica para a gente ter o melhor resultado: simulava. Porque aí vem a geração da tecnologia e eles não têm problema de joystick. Tentativa e erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Ou seja, aquilo é automático, então eles não têm problema de buscar a melhor solução. Então nós temos uma geração que veio através de determinadas fórmulas que ele não podia simular na metade do caminho, tá? Porque isso que você está falando é o quê? Eu, tecnologicamente, eu simulo tudo isso que você está propondo e eu posso otimizar o meu projeto em função, porque aquilo é apertar um botão e simular, pô. É Sim, diferente de eu fazer toda uma conta no Excel, toda sim. uma. Que Excel que você está falando, que já é uma evolução, mas vamos dizer que você faz essa num papel, você faz no papel, faz no Excel, para você voltar tudo aquilo, meu, não dá tempo, acabou a obra. Então, acontece que quando você trabalha na velocidade na luz, que é a tecnologia, pô, é bem diferente, né, Guilherme? Eu acho que é essa mudança cultural que tanto você quanto eu somos apaixonados que se muda, né? Perfeito. E tem um ponto que acho que talvez algumas pessoas não tenham percebido, a construção civil não vai conseguir sustentar as margens de retorno de lucro que se tinha há não muito tempo atrás. Que a mão Posso de discordar obra. de você? Ah, Posso discordar de você? fique à vontade. Sim e não, tá? Vou te explicar. É, a gente, nesses últimos 20 e tantos anos,
A gente resolveu uma série de coisas que são coisas ligadas à segurança jurídica, a dinheiro suficiente para financiar, a estruturas de cartório, a estruturas de prefeitura. Isso todo é um trabalho, desde concessão do alvará, de habite, de como é que você faz com o bombeiro. Afinal de contas, tudo isso é problema, mas muito menos problema que já foi. A gente trabalhou em toda essa coisa. Um tempo atrás, acho que era 2014, 2015, lá na CEBIC a gente fez um trabalho que dizia o seguinte, que 12% do valor de venda era o excesso de burocracia que gerava. Você tem uma ideia, 12% do valor de venda. Só que isso vem encolhendo, isso aqui vem Uhum. encolhendo. Agora, essas coisas têm muito ainda para melhorar, mas elas não têm tanto assim, como dizer, como é que eu diria esse termo, me escapa aqui agora, que eu quero dizer o seguinte, você investe e tem um retorno, né? Vamos dizer, Uhum. cada vez mais o incremento daquela melhoria, ele não é tão significativo como já foi. Por exemplo, lei de distrato, aquilo ali, poxa, aquele mudou o nosso setor, né? Sem dúvida. Então, agora o teu incremento é menor. Onde que a gente pode tirar o grande incremento? Na industrialização, na informação e na parte da gestão. Na parte da gestão, entendendo-se desde o dia que eu capto o meu cliente lá, que eu consegui levar ele para o meu plantão de vendas, até depois no pós-obra. Não é isso? Então, vou dizer, esse ciclo que tem que ser olhado, e ali é que está o nosso grande ganho, para que a gente possa manter as mesmas margens atuais. Se eu não fizer isso, estou ferrado. E a margem pode virar negativa. E é isso. Mas é que tem o contraponto disso, Zé, que é o seguinte: historicamente, há 20, 30 anos atrás, você botava uma placa de vagas abertas num canteiro, chovia gente, a mão de obra era abundante e barata. Claro, Esse cenário mudou. Hoje, mudou o totalmente. custo, pela primeira vez, a gente teve, mesmo num ciclo de inflação altíssima trazido pela Covid, a gente teve em 2024 ou 2023 o primeiro momento da história em que a mão de obra custou mais que o insumo, porque ela está mais cara. Então, esse é um ponto que Pois é. já interfere do outro lado da moeda disso, e eu sei que a industrialização é um caminho para endereçar, mas o caminho para isso Pois também é é. razoavelmente longo. Aí eu queria colocar isso, Guilherme, que eu acho que é o chunk, porque senão a gente vai ficar aí, nós dois aqui, vamos ficar o resto do dia aí conversando sobre isso. Mas vamos lá, Guilherme. O que acontece? Eu acho que isso era bom as pessoas entenderem por que a gente está falando de informação a soft plan. Eu queria que você explicasse, por exemplo, que cada empresa que detém um software, uma plataforma, uma ferramenta qualquer da Softplan, ela de alguma forma, esses dados estão em algum lugar, mas que vocês não os usam individualmente, mas usam em grupo. Acho que isso é importante que todo mundo entenda. Mas ao ver em grupo, vocês veem claramente as tendências. Não é isso, Guilherme? Então, eu queria que você colocasse isso e desse uma magnitude do que mais ou menos quantas empresas hoje estão envolvidas com o ecossistema Softplan, tá? Tanto de empresas quanto. Um número que sempre me chama a atenção é quantas notas fiscais vocês processam por ano, porque se isso não Sim. for estatística, eu não sei o que é estatística, né, Guilherme? Vai lá. Legal, Zé. O ecossistema Cienge esse ano ultrapassa os 10 mil clientes. Então, é um 10 mil número aí, empresas que estão 10 trabalhando, mil 10 empresas mil que empresas. estão dentro do Tem nosso ideia de ambiente. quantos empreendimentos isso vale, Guilherme? Nós temos neste exato momento, Zé, 26 mil obras em andamento pelo Brasil afora, Pois com é, mais pessoal. ou menos 350 mil pessoas em canteiro. E aí acho que tem dois dados que dão a magnitude aí da nossa presença em literalmente todos os estados do Brasil, tá? De cada 5 imóveis vendidos pelo Brasil hoje, um é vendido pelo nosso ecossistema, passa pelo nosso CRM, né, o CVCRM. O CRM. E de, e de cada R$ 4 de material de construção consumidos no Brasil hoje, um é processado pelo Cienge, mais ou menos aí 5 milhões de notas fiscais, quase 20 mil Então, notas eu, por eu vou dia. repetir esse número. 5 milhões de notas fiscais passam no sistema. Ou seja, não tem nenhum problema de você descobrir pelo CEP do meu bairro o quanto está sendo vendido o saco de cimento. Certo, Guilherme? Nós temos o melhor termômetro de preço de insumos do Brasil hoje, porque eu posso literalmente saber quanto se pagou no cimento ontem, pelas Pois é, notas então, fiscais que foram agora, processadas. aproveitando que você disse qual é a origem, ou seja,
que a qualidade da informação é muito Uhum. boa, o que que vocês estão lançando em termos de índices, tanto de demanda, que é via o CRM, como de Uhum. insumos, que é o outro lá de insumos. Exatamente. Nós já temos o IDI, que a gente mencionou antes na conversa, IDI, né? né? Que a gente IDI. já fez isso, que já foi lançada, já estamos aí na terceira edição, e a terceira foi lançada, inclusive, no próprio ENIC, né, Zé? É Viu, uma Guilherme? super parceria. Está passando aqui embaixo, inclusive, Uhum. a plataforma lá, que as pessoas podem entrar e simular como é que é isso, como é que é aquilo, como é que está a demanda no seu Perfeito. município, tá? Legal. Então, o IDI, como você falou, já é um indicador de demanda, né? E agora a gente lança no Constru Summit, que é o nosso principal evento do ano, que é nos dias 4 e 5 de junho. Acho que nós já vamos falar dele um pouquinho mais, né, Zé? Sim. O índice de suprimentos, que é justamente como é que a gente apoia o mercado a comprar melhor, a entender comportamento de preço, tendência de preço em cada uma das regiões do Brasil. A gente lança a primeira versão desse índice agora no início de junho, está chegando aí mais ou menos 20 dias. A gente já está colocando esse índice no mercado, que também vai ter suas edições recorrentes, porque a gente entende que tem um papel muito importante em apoiar o mercado em tomar decisões melhores num componente tão relevante, indispensável como é uma boa gestão de insumos, né, Zé? Tá bom. E agora, Guilherme, eu sei que tudo isso deságua num grande evento que é normal, que uma empresa do tamanho da Softplan, que tem todo esse tamanho, que mexe com tudo isso aí, é, que deságua no Consummit, que é agora é começo de julho. De junho. Que dia que vai ser mesmo, Guilherme? 4 e 5 de junho 4 e em 5 de junho, Florianópolis. em Florianópolis. Exatamente. Tá. Agora, o que que você está botando lá? Eu sei que você é o grande coordenador do evento e coisa e tal. O que que você está colocando lá como assim coisas que as pessoas que atrairiam as pessoas a irem? Legal. O Summit tem um posicionamento diferente dos outros eventos, né? A gente vê eventos de varejo, eventos técnicos, eventos das entidades. Cada um deles tem o seu valor, o seu posicionamento e gera valor para o seu público. Nós entendemos que tinha um grande espaço para lançar um evento de gestão de construção civil. Então, o Gestão. Então, o perfil foco é a gestão de é construção a civil. gestão. O foco do nosso público do evento são sócios, diretores, gerentes, gestores de forma geral de empresas da construção civil do Brasil todo. Nós estamos indo para a sétima edição do evento, vai ser a maior de todas. E o nosso foco é juntar os decisores, as pessoas que mudam o ponteiro do mercado. Guilherme, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu tive um problema pessoal até, porque essa coisa de gestão, o público em geral entende que é coisa administrativa. Não. Eu posso estar fazendo a gestão de pessoas, eu estou fazendo a gestão de suprimentos, eu posso estar fazendo a gestão de vendas. Ou seja, a gama dentro de uma incorporadora é o número imenso de ações que existem gestores que cuidam desses assuntos. Até que eu sei que vocês até convidaram, acho que eu ou o Fernando, que vamos estar sobre gestão sobre tributos, né? Que é a reforma tributária, que é um ponto importantíssimo. Perfeito. A gente, na nossa plenária, Zé, cobre a gestão estratégica, ou seja, fala dos principais assuntos. Tem uma pulguinha atrás da orelha da turma aí que a gente traz com muito peso. E a inteligência artificial vai me Inteligência artificial, por substituir? exemplo. Vai substituir a minha empresa? Como é que isso vai acontecer? Além de todos esses outros temas, a gente trata na nossa plenária. Além disso, a gente tem trilhas específicas, justamente como você falou. Nós temos uma trilha específica em funding, nós temos outra de engenharia. Nós temos a trilha de marketing e vendas, justamente para cobrir os principais temas que influenciam a nossa cadeia, e aí a gente traz os especialistas em cada área e consegue atender todo o perfil de gestor que está lá nos principais assuntos que movem a nossa cadeia. Então teremos cerca de 2.300 pessoas num evento que tem uma experiência diferenciada. O nosso tempo de permanência médio no nosso evento é de 9 horas, ou seja, o pessoal realmente tira o dia para estar lá, porque a gente entrega uma experiência completa. Eu tenho coffee breaks, eu sirvo almoço, de verdade, não é fila de food truck para comer Eu hambúrguer sei. frio, não. É. É um almoço, eu monto um restaurante com capacidade para 2.000 pessoas para servir essa turma toda. Tem coffee break, tem happy hour,
tem espaço de mentoria. Você já pensou, você que está assistindo a gente aqui, sentar numa sala lá e bater um papo com o Zé, bater um papo com Estou o Aldo, escalado Dória, lá, Guilherme. Estou Max? escalado lá para fazer uma mentoria. Nem sei do que, mas estou escalado. Eu sei que o Então, colega tá que me ligou escalado. A aí gente está já, já vai estar levando lá. muitos dos nossos speakers para que você consiga bater um papo, ou seja, que evento que você vai, onde depois de ouvir uma palestra de alguém, você consegue sentar numa sala e bater um papo com ele, Isso é né? sensacional, Guilherme. Isso é sensacional, porque Então, se não fica uma. Quando um palestrante fala, você fica até a timidez da plateia, sabe, de perguntar e coisa. Aí tem aquela coisa que você não quer que todo mundo escute, de repente você está falando uma besteira. Quando você vai ali com 10, 20, 30 pessoas, você fala, daí o outro fala também, isso é muito rico. Gosto demais disso. exatamente. Exatamente. Então, o evento tem um monte de experiências embarcadas que, de fato, são muito diferentes, são muito focadas no gestor. Nós temos lá uma área de coworking, ou seja, puxa, mas eu preciso fazer uma reunião durante o dia, senta lá, toma um café, ou seja, é um espaço de convivência. Nós estamos levando cerca de 40 expositores que estão conosco numa feira executiva também, para você conhecer pessoal de suprimentos, pessoal de tecnologia, pessoal da área financeira, uma série de players aí estratégicos para o segmento, onde você consegue interagir com essa turma também. Ou seja, é um evento de imersão no que tem de Perfeito. melhor sobre a gestão da construção Tá. civil e da Guilherme, cadeia onde de vai ser mesmo? incorporação. Onde que é? Vai ser no Centro-Sul, que é o principal local de eventos de Florianópolis, onde acontecia o RD Summit, onde é o Startup Summit, os grandes eventos que acontecem aqui na ilha. Que é ali perto da rodoviária de Florianópolis, não é isso? Exatamente, ali pertinho da ponte, bem na entrada da ilha, Ah, né? tá. Acho que eu sei onde é que é. Acho que eu sei onde é que é. É isso aí, foi o mesmo lugar que E foi no ano como é que o passado. pessoal faz para ir no evento, Guilherme? Não é, não tem online, né? É só presencial. É só presencial. Olha, Zé, primeira coisa, tem que ter pressa, porque a gente está na reta final e os ingressos estão acabando. Não é papo de vendedor, não. A gente tem poucos ingressos à venda. Vou pedir um rap para o pessoal da técnica para a gente colocar um QR Code aí que acessa a página do evento. E Tá. Zé, eu estou gerando um cupom de desconto para você levar aí a tua turma, os teus Opa! convidados, o teu networking. Então vamos Maravilha, colocar Guilherme. aqui embaixo, já vou dizer, é JCM.30, a gente coloca no lettering aí É embaixo minha também. idade, né, Guilherme? Minha idade, JCM, É é minha isso idade. aí, Zé. Perfeito. Esse cupom dá 30% de desconto para Ah, adquirir o ingresso sensacional. e pode estar lá com a gente prestigiando o evento. Então, aqui no QR Code você vai acessar o site do evento, consegue ver todos os Tá. detalhes e vai lá Beleza, na Guilherme. aquisição do ingresso, tem 30% de desconto. Só vou recomendar a A pressa. urgência, porque a A gente pressa. está Tá. pouquíssimos ingressos sobrando, tá? O evento tem muita procura, felizmente. Ano passado a gente esgotou os ingressos e Eu me esse ano lembro. tem uma tendência que a gente faça isso também e Certo. logo. Guilherme, eu acho que tá muito bem, eu acho parabéns, eu gosto demais de vocês aí, esse grupo aí do Softplan é um grupo muito dinâmico, é um grupo muito sério, é um grupo com pessoas que eu, vamos dizer, eu gosto muito de aí de estar algumas vezes com vocês, da gente ver como que vocês têm interesse. Por serem líderes de mercado, isso é muito legal, que eu vejo em vocês. Vocês são líderes de mercado e ao serem líderes, vocês entendem que ao eu melhorar o mercado, eu estarei me melhorando o meu mercado, né? Então, vamos dizer o Perfeito. seguinte, não é aquela coisa eu quero só para mim, não. Eu quero para o mercado evoluindo, eu evoluo junto. Isso eu E acho eu que acho que, ó, é uma coisa sensacional, principalmente da tua parte aí, do Guto, de todo o pessoal, né, do Yonan. Eu vejo vocês com isso, então isso eu me afino demais. Porque fico desde... agradecido, Zé. E acho que uma boa prova disso é que no nosso ecossistema, além das nossas próprias soluções, nós temos outras cerca de 40 soluções de terceiros que são integradas e que Claro. o nosso cliente, o mercado, consegue acessar, né? Ou seja, a gente entende que uma cadeia tão longa precisa de um monte de gente para ser transformada e a gente está fazendo isso É que, juntos. você sabe, Guilherme, eu vou aqui até fazer uma crítica, eu falei esses dias, eu estava numa reunião sobre industrialização, tá? Da construção. E eu disse assim, pessoal, vem cá, qual o interesse de todo mundo? Aumentar o bolo. Se vocês aumentam o número de participantes dentro de um bolo do mesmo tamanho, o que vai acontecer é um canibalismo, um canibalizando o outro. Se aumenta o bolo, naturalmente entram mais players e todo mundo vive bem, e todo mundo tem o seu espaço e todo mundo evolui. É por isso que eu admiro muito aí
a forma de proceder com vocês. Certamente estaremos aí dia 4 e 5, Guilherme. Obrigado pela tua presença aqui, obrigado por esses índices aí, essas coisas que eu sou fanático, eu vejo que uma vez eu tive, eu sempre tenho uma visão que a gente tem que aprender com quem dá certo. Não adianta ficar aí querendo se ficar patinando naquilo que nunca deu certo. Então, quando você olha o agro, uma vez eu fui conhecer uma coisa chamada Data Agro. Eu fiquei impressionado que eu podia entrar lá e na minha fazenda eu tinha a previsão do tempo, que dia que eu tinha que plantar, que dia que eu tinha que colher. Pô, sabe, você tocou num assunto importante aí, por exemplo, do centro-oeste do Brasil. Se eu inventar de fazer uma fundação no mês de setembro, outubro, esquece, só maio do ano que vem. Tá? Não vou fazer a fundação. Se eu fizer em junho e julho, pô, eu tenho todo o período de chuva para sair, que eu já saí do barro. Então, vou dizer, essas coisas são coisas de planejamento que a gente conhece pelo feeling. Mas, pessoal, acabou essa época. O feeling a gente tem que usar em outro patamar. Tá? Tem que usar em outro patamar. Né? Tem, O feeling, Zé, ele é fantástico, porque como é que você desenvolve feeling? Com experiência. Isso tem um valor claro, feeling não é gigantesco. nada mais do que o agrupamento das tuas experiências. Aí, quando você casa o feeling com a informação, é o cara que está na frente, Zé. Isso A aí. gente não quer tirar a experiência da mesa, porque ela foi duramente conquistada, mas tem um componente de exponencializar isso, que é a informação estruturada. E é aí que ganha o Perfeito. jogo. Agora, para terminar, vou te contar uma. Quando eu entrei, então, na escola que apareceu a calculadora, sabe o que todo mundo dizia? Hum. Acabou engenheiro. Para que engenheiro? A calculadora faz tudo agora. Então, quando começam a me falar de inteligência artificial, eu digo, é a mesma coisa. Inteligência artificial, se você não fizer a pergunta adequada, não serve de nada. Não serve de nada. Aí é o teu feeling, aí é o teu conhecimento, é a tua experiência e coisa e tal. Mas não adianta, a gente tem que ter inteligência. Guilherme, muito obrigado mais uma vez, tá certo? Então, já passamos aqui, vamos passar novamente, vamos divulgar o QR Code aí do evento, dando esse desconto, obrigado para a nossa turma aqui. E vamos em frente, e parabéns e sucesso cada vez maior. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. Conte sempre com a gente, portas abertas, e esperamos vocês que estão nos assistindo lá no Até curso amanhã. de gente. Tá bom. Um abraço, Tchau, Guilherme. gente. Tchau, Um tchau. abraço.